Fábio Sais Silva, que é pesquisador e autor de estudos sobre a Lava Jato. Fábio, seja bem-vindo ao ICL. Obrigado, Vivian. Um abraço aí para você, também para o William e para o Chico. Ô, Fábio, a gente acabou de mostrar agora, então, a instauração da CPMI, começando hoje do 8 de janeiro, e você, nos seus estudos, faz uma ligação que traça diretamente a Lava Jato ao 8 de janeiro. Queria que você explicasse para a gente essa linha do tempo e como é que a tua pesquisa chegou a isso, a essa ligação. Bom, agradeço muito a oportunidade, até porque quando essa entrevista foi dada à Folha de São Paulo, houve ali uma controvérsia gerada pelo próprio Deltan Dallagnol, que reagiu muito fortemente a essa entrevista, né, Vivian? Esse foi um estudo que eu fiz pegando as postagens sobre a Lava Jato entre 2017 e 2019. Então, eu peguei todas as postagens que falavam em Lava Jato entre 2017 e 2019, e depois, a partir de uma série de critérios metodológicos, eu selecionei as 750 mais impactantes, aquelas que tinham tido maior alcance, né, na internet. E aí eu fui ver a composição dessas 750, quem mais tinha postagem com alto impacto era o procurador Deltan Dallagnol. Então eu fui estudar um pouco o que ele falava e como a audiência dele reagia a isso, né, numa tentativa de capturar um pouco como essas interações nas redes sociais entre o Ministério Público e a sociedade poderia ter gerado ali algum tipo de caldo de cultura político, né? E se isso era ou não conectado com a democracia e o Estado de Direito. E aí o que eu descobri é que, sobretudo a partir do final ali de 2017, Deltan Dallagnol assume uma pauta, né, de contestação das instituições, do Congresso e do STF, com uma linguagem muito dura. Então, o auge disso é a campanha que ele lança contra o STF, no caso do indulto que tinha sido concedido pelo ex-presidente Michel Temer, que ele dizia ali que ia criar um feirão de Natal dos corruptos, né? E sempre utilizando essa linguagem muito alarmista, o STF vai colocar fim ao combate à corrupção no Brasil. E ali os seguidores do Dallagnol já começam a responder, trazendo algumas agendas, e depois a gente vai ver surgir no governo Bolsonaro. Então ali a gente já escuta coisas do tipo: a população deveria cercar o STF, se 200 mil pessoas forem à Praça dos Três Poderes e cercarem o STF, eu quero ver se eles vão continuar com essa gracinha. Aí vem um outro e pede o fechamento do STF, o impeachment de ministros. E isso até me surpreendeu à época, porque na minha cabeça, né, esses ataques ao STF e esse tipo de proposta de fechamento do tribunal tinham começado no âmbito do governo Bolsonaro e, sobretudo, a partir da Covid, ali, quando ele, então, elege, né, o tribunal como um antagonista. Mas ter percebido que isso surgiu no contexto da Lava Jato, então, me permitiu, né, fazer essa conexão e dizer que a Lava Jato contribuiu, como eu disse lá na entrevista à Folha de São Paulo, para a criação desse caldo de cultura que é realmente avesso à democracia e ao Estado de Direito. É difícil não enxergar as digitais da Lava Jato nesse processo. Perfeito. Fábio, parabéns pelo teu estudo, eu te acompanho em rede social, sei da importância desses teus mapeamentos, você estuda sério, pega lá as postagens, pega a influência, você mede esses impactos de uma forma científica, e eu queria a tua avaliação, como é que você vê esse novo esperneio da Lava Jato, principalmente via TRF4, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que consegue, nesse momento, derrubar um juiz que ia numa linha anti-lavajatismo e tem mostrado colocado sua cara aí de novo, né? Inclusive com a ajuda desse discurso do Dallagnol de foi injustiçado e etc. Você acha que essa reação é forte? É popular, é uma reação que é temerosa nesse momento, ou você acha que é só um esperneio e vai ficar nisso mesmo? Olha, falar um pouco da própria do embate entre o Apio e o TRF4. Né? Eu tenho algumas ressalvas à maneira como o Apio conduz o processo. Eu acho que ele deu algumas entrevistas que não eram necessárias, né? Também acho que se encantou um pouco pela publicidade, então ele mesmo tomou uma atitude ali de colocar
o depoimento do Tacla Duran ao vivo, né? Eu acho que essas coisas aí precisava tomar um pouco mais de cuidado. Mas, dito isso, me parece que a reação do TRF ela é desproporcional. Eu há muito tempo acompanho o sistema de justiça e eu não me lembro de ter visto a suspensão cautelar de um juiz da sua posição, né, por conta de um processo onde, ali sem ouvir a defesa do juiz, há uma alegação de que ele teria passado um trote, feito um telefonema ali com algum tipo de ameaça, né? Mas uma alegação ainda muito superficial para sustentar uma suspensão cautelar como foi feito. E, de todo modo, me parece que essa desproporcionalidade fica ainda mais gritante quando se compara o que o TRF4 fez com o então juiz Sérgio Moro, né, que cometeu diversas ilegalidades que foram submetidas ao tribunal e que o tribunal não apenas não tomou nenhum tipo de medida dessa natureza, como também endossou. E aí eu chamo a atenção, sobretudo, para o vazamento que ele fez das conversas entre a então presidenta Dilma Rousseff e o atual presidente Lula, né? Conversas essas que tinham sido captadas de maneira ilegal, vazadas para a imprensa de maneira ilegal, e esse caso bate no TRF4, Chico, e você sabe o que o TRF4 diz? Ele diz que Lava Jato era um caso excepcional e que, portanto, não se submetia às regras ordinárias do processo. Que loucura! É um descompasso muito grande entre o que não se fez no passado e o que se faz agora, né? E que me parece revelar aí que o TRF4 busca aí preservar os agentes da Lava Jato, sobretudo o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador e ex-deputado agora, Deltan Dallagnol, que vinham sendo, de fato, expostos pelas medidas tomadas pelo juizado. Deixa eu trazer uma outra notícia para a gente comentar. Tem relação, obviamente, com os atos antidemocráticos, com os atos golpistas de 8 de janeiro. A Polícia Federal prendeu ontem o cirurgião dentista Vitório Campos da Silva, acusado de participar desses atos golpistas terroristas de 8 de janeiro. Os investigadores apontam que o dentista foi um dos responsáveis por invadir e depredar o gabinete da primeira-dama Janja Lula da Silva no Palácio do Planalto. A prisão de Vitório Campos foi feita no âmbito da Operação Lesa Pátria, que apura as invasões golpistas em 8 de janeiro. O dentista foi encontrado em uma clínica em Brasília. Parece, pelo menos, que a gente tem as investigações avançando, né, Fábio? Pessoas sendo presas e resta sempre a dúvida obviamente, a gente vai ter essas pessoas que participaram dos atos presos, a gente já tem pessoas que financiaram os atos golpistas presos, mas também se deputados vão ser punidos no âmbito das investigações e também se militares, né? São dois polos que aparentemente sempre passam impunes nesse tipo de caso, mas que dessa vez há um clamor de que essas pessoas sejam punidas também, né, Fábio? Acho que sim, William. E talvez essa CPI que vocês anunciaram a criação agora há pouco, né, a instalação dela, ela possa ser um espaço útil para fazer esse tipo de apuração, né? E pelo menos de conscientizar a sociedade sobre a dimensão que está por trás aí desse tipo de evento trágico, né? Isso aí não se dá do dia para a noite, né? Isso se dá a partir de um longo histórico de construção e de investimento de muitos agentes como esses que você mencionou, e para que, se a CPI porventura não oferecer diretamente as respostas, pelo menos conscientizando a sociedade pode pressionar, então, os poderes instituídos, né? Aqui nos Estados Unidos, onde eu atuo, onde eu trabalho, a comissão lá do Congresso que apurou os atos de 6 de janeiro teve um papel muito importante politicamente, inclusive se atribui aos resultados dessa comissão não vou dizer vitória, né? Mas a não derrota acachapante do Partido Democrata e do Joe Biden nas eleições de meio termo que aconteceram aí recentemente, né? O discurso em defesa da democracia, assim como a questão do aborto, foram muito importantes na mobilização das bases democratas para poderem votar, né? Enfim, se espera que algo semelhante possa acontecer no Brasil a partir da CPI e a partir dessas investigações, e essas forças políticas que estão por trás desse evento possam aí, de alguma maneira, serem colocadas aí, né, sob escrutínio.